Antes de compartilhar com vocês, eu quero dizer que eu estou bem feliz, bem entusiasmado que a gente tem uma tremenda mesa de livros ali, e eu acredito muito em literatura. Inclusive, eu até comecei um canal para falar sobre livros e literatura. Depois, talvez você queira dar uma olhadinha lá. Então, eu quero falar de alguns livros que você vai encontrar lá na mesa e que você tem que ler esses livros se você realmente quiser compreender tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui. O tempo é curto, mas as ideias desses livros vão ajudar você muito mais. Um deles chama-se Evangelização, é da série de 9 marcas. Esse livro é para a igreja, principalmente se você quiser criar uma cultura de evangelismo em sua igreja. E eu acredito que talvez a sua realidade seja semelhante à minha realidade como pastor. Nossas igrejas são muito fracas em termos de evangelismo. Então, se você quiser melhorar isso, criar uma cultura de evangelismo na sua igreja, esse livro tem uma mensagem incrível. Esse é um livro sobre evangelismo pessoal. Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. É algo que você não vai fazer quando você partir dessa vida. Evangelismo você pode fazer somente agora, nesse tempo, enquanto você está vivo. Então, se você quiser também descobrir a realidade da evangelização, como ser um evangelista, como compartilhar a mensagem de Cristo para as pessoas ao seu redor, em seu tempo de vida, esse livro é fantástico. Um dos escritores que eu estou mais empolgado nesse ano de 2017 é o Tiago Cavaco, português. Foram publicados 3 livros dele pela editora Vida Nova. Esse é um deles, Ter Fé na Cidade. Esse é um livro que ele fala sobre a igreja na cidade, a igreja urbana. E acho uma das coisas bem interessantes do Tiago é a facilidade que ele tem de se relacionar com pessoas fora da igreja. Então, você vai ver aqui, nesse livro mesmo, você vai ver textos de pessoas que não são cristãs, pessoas que são influentes na sociedade portuguesa, no meio das artes e da cultura lá, que estão escrevendo e falando, interagindo com ele. Então, isso é fantástico. Tá aí, você tem um português, pastor da Igreja Batista lá em Lisboa, que está interagindo com a cultura fora da igreja. Um outro livro dele, que talvez também esteja aqui, Cuidado com o Alemão, em que ele fala sobre o Lutero, foi apresentado por um ateu. Então, você tem um cara que tem um ateu que lê o que ele está falando e que está disposto a prefaciar o seu livro. Tiago Cavaco é um cara interessantíssimo de ler. Esse é um livro que eu recomendo para você também. E, por último, acabou de sair do forno o livro do James Smith. Ele é um filósofo cristão tremendamente influente na minha vida. Esse é o livro Você é Aquilo que Você Ama. Ganhou prêmios lá nos Estados Unidos, livro do ano. Compre esse livro, né? Só isso vou falar. Compre esse livro e leia. E leia. É fantástico o livro. Então, está lá na mesa, tem vários outros livros lá, e eu recomendo você. Às vezes, vale a pena você jejuar e investir o dinheiro num livro. Acredite em mim. Ok. Se você tiver a Bíblia, a gente vai ler. Se você, de qualquer maneira que você tenha, nós vamos ler Atos capítulo 4. E nós vamos refletir nesse texto de Atos 4. Tentar encontrar um pouco de luz aqui, porque na minha idade a gente precisa de... Atos 4, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, vamos ler o texto inteiro, o capítulo 4 inteiro, diz assim: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel
que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, porque perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que se espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a ninguém mais. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, mas nas palavras do nosso antepassado, teu servo, Davi, teu servo, porque as nações se enfurecem tanto, porque perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se reuniram contra Jesus, teu servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos diante dela, e pedimos que o Senhor, que a inspirou, e que a preservou, e que fez com que ela chegasse até nós hoje, que o Senhor possa usá-la para falar conosco neste dia. E que possamos ouvir do Senhor e do teu Espírito Santo. E que haja em nós e em nosso coração a disposição, não somente de ouvir o que o Senhor quer falar conosco, mas de responder ao Senhor, de responder à tua voz, de responder ao teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, quando eu estava indo para a reunião de Steiger, na Alemanha, eu gastei um dia em Nova York, conexões de voos, e não tinha nada para fazer, 12 horas no aeroporto lá, e eu decidi ir a uma livraria na cidade, uma grande livraria, uma das maiores livrarias na cidade de Nova York, porque eu gosto de livros, e cheguei lá, fiquei olhando os livros, mas na seção que mais me interessava, que era a seção de livros cristãos, teologia e filosofia, eles estavam fazendo uma reforma, tinha toda uma parede com mofo lá, a livraria está lá há mais de está lá desde a década de 20 do século passado, então estava com muito mofo, eu tenho alergia a mofo, tive que sair de lá e comecei a andar pelas ruas de Nova York, e andei, 10, 12 quadras em direção ao Central Park, e aí passando pelo lugar mais famoso de Nova York, lá o Times Square, eu vi aquele cowboy
de cueca, tocando violão. Ele está lá sempre, né? Se você for a Nova York, no Times Square, você sempre vai ver esse cara tocando violão lá, e o pessoal tirando foto e tudo mais. E aí tinha um monte de gente lá no Times Square, tinha uma pessoa fantasiada de demônio da Tasmânia, tinha umas mulheres agora, umas cowgirls lá, também seminuas, não estavam tocando violão, mas estavam atraindo a atenção também de turistas e tirando fotografia e tudo mais. Tinha um cara imitando o Trump, falando assim, faça da América grande novamente, e o pessoal tudo olhando para ele. E enquanto eu olhava isso, atravessava no meio desse povo, de repente eu vi alguém pregar a palavra, e eu olhei no meio da multidão e havia um pregador negro com a Bíblia na mão, e ele estava pregando a mensagem em Times Square, e eu fiquei pensando, nossa, que loucura, né? O pessoal, muita gente doida aqui, esse cara pregando a palavra. A princípio, eu falei assim, isso parece uma coisa que não faz sentido, por que esse cara está aqui no meio desse pessoal pregando a palavra? Mas à medida em que eu me distanciava dali, eu ainda ouvi os ecos da voz dele, e eu fiquei pensando, puxa, é verdade, ele tem que estar aqui, ele tem que pregar a palavra. Se existe um lugar nessa cidade onde alguém tem que levantar e pregar a palavra, é esse lugar aqui, onde tem todas essas pessoas do mundo inteiro reunidas, e ele tem mais coragem de fazer isso do que eu tenho coragem. Eu estou criticando ele, mas eu fiquei perguntando a mim mesmo, será que eu teria coragem de fazer isso, de me levantar lá? E eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos de idade, eu me converti com 14 anos de idade aqui na cidade de São Paulo, e a igreja que eu me converti era uma igreja muito ativa na evangelização, e ainda tinha muita influência daqueles grupos de evangelismo da década de 70, missões como Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade, esse pessoal que ia para as ruas sem vergonha de falar do evangelho, e que ia e improvisavam instrumentos, né? Talvez você nunca ouviu falar, mas eles tinham um instrumento chamado contrabalde, que era um contrabaixo feito com balde, você entendeu? E o pessoal ia e tocava isso nas ruas da cidade de São Paulo. Então, eu, quando me converti naquela época, a gente ia para a cidade, e eu lembro pregando o evangelho nas praças, no centro da cidade, no Largo de São Bento, na Praça da Sé, pregando o evangelho, igual a um desses malucos que hoje você vê, e que eu era um desses malucos lá atrás. E eu pensei assim, o que aconteceu com isso? Onde é que foi essa coragem? Aí eu posso dizer, bom, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, isso não funciona hoje em dia, a gente precisa de métodos melhores, mas no fundo do meu coração, eu sabia que eu havia perdido a coragem de falar para as pessoas, porque não só eu não estava mais pregando o evangelho nas praças, mas eu era capaz e sou capaz de sentar 12 horas num voo ao lado de uma pessoa, sem saber o nome dela, e sem me interessar em saber o nome dela, e sem usar daquela oportunidade que nós estamos sentados ali, um ao lado do outro, presos durante 12 horas, e não falar nada sobre Deus a essa pessoa. E eu fiquei pensando, quantas vezes isso é a nossa realidade? Nós não falamos para as pessoas ao nosso redor, nós não falamos para as pessoas na nossa família, nós criticamos o pregador de rua, mas nós não temos coragem sequer de pregar em nossas próprias casas, ou para as pessoas que são nossos amigos. E quão diferente isso é da mensagem que a gente encontra aqui no texto de Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram para proclamar, e a proclamação aconteceu porque houve a oportunidade. Nesse caso aqui, eles estavam entrando para adorar no templo lá em Jerusalém, na porta chamada Formosa, e havia um homem com mais de 40 anos, que era coxo desde nascença, e esse homem estava mendigando ali, ele pede uma esmola a eles. Pedro e João dizem, nós não temos nada para te dar a não ser disso, em nome de Jesus, levante-se e ande. O homem se levanta e começa a andar, as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, afinal de contas elas conheciam aquele homem, mais de 40 anos, coxo de nascença, o mendigo ali na porta do templo, elas sabiam quem ele era. De repente esse homem está andando, não é uma alucinação, é um homem andando, e ele era coxo, um milagre extraordinário acontece, elas começam a louvar a Deus, e aí as pessoas começam a interrogar o que aconteceu. Pedro usa daquela oportunidade e prega a mensagem. Ele diz, o que aconteceu aqui é que Jesus Cristo veio, ele morreu, ele ressuscitou, e agora, pelo poder do seu Espírito derramado sobre nós, é que vocês veem esses milagres. Não olhem para nós somos pessoas comuns, esse milagre não aconteceu por causa de nós, esse milagre aconteceu por causa de Jesus, ele fez isso. E aí, por causa disso, há uma perturbação. As autoridades judaicas ficam perturbadas. Eu não sei se você notou no texto, os nomes aqui dessas autoridades. Mas esses nomes aqui são os mesmos nomes que nós vamos encontrar no Evangelho, das autoridades judaicas que estavam lá quando Jesus foi levado a elas, e essas autoridades condenaram Jesus e entregaram Jesus para os líderes romanos. Eram essas autoridades agora, que ficaram perturbadas com aquilo.
Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você pregar o evangelho, você vai causar perturbação. Você vai perturbar a ordem. As pessoas vão ficar incomodadas. A gente lê aqui, diz assim, que Pedro e João foram confrontados porque aqueles líderes estavam muito perturbados com o fato de que eles estavam pregando o evangelho. Não era a cura que incomodou eles, a cura foi depois. O fato é que, como consequência da cura, o evangelho foi pregado e foi falado sobre a ressurreição de Jesus, e aqueles homens, de repente, ficaram assustados, afinal de contas, eles haviam condenado Jesus. E agora eles estavam perturbados com aquilo, e eles começam a confrontar, então, Pedro e João. Se você pregar o evangelho, você vai perturbar as pessoas. Se você fizer obras de caridade, as pessoas vão te aplaudir. Se você pregar o evangelho, as pessoas vão te condenar, elas vão confrontar você, elas vão tentar fazer calar a sua voz, elas vão ficar incomodadas. Ninguém vai se incomodar novamente se você fizer boas obras de caridade. E eu não estou dizendo que a gente não deva fazê-las, mas eu estou dizendo que é uma falácia muito grande quando a gente diz assim, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras, e a gente fala assim, não, eu vou pregar o evangelho com as obras de caridade, e eu não preciso falar para ninguém, se necessário, use palavras. A verdade é que a maioria de nós sente que nunca é necessário usar palavra alguma, porque o tempo todo nós estamos calados. E a gente se sente confortável nisso, porque a gente não quer incomodar as pessoas, porque sabemos que se falarmos sobre Jesus, vamos incomodá-las. Se você pregar o evangelho, vai haver incômodo, vai haver desconforto. As pessoas não necessariamente vão se levantar e aplaudir você. Elas vão muitas vezes criticar você, elas vão chamar você de fundamentalista, elas vão usar uma série de rótulos para definir você, porque o evangelho vai confrontá-las. Então, se você pregar o evangelho, vai haver incômodo. Agora, no meio disso tudo, eles são ameaçados, eles são confrontados, eles são até mesmo presos, levados à prisão. Mas eles continuam falando. Há uma ousadia, há uma coragem extraordinária na vida desses homens aqui, uma coragem incrível que a gente vê nesse texto. E a pergunta é, de onde vem essa coragem? E eu quero propor para você que a coragem para pregar o evangelho vem do seguinte: aquilo que a gente vê nesse texto, ela vem no versículo 13, do fato de que eles haviam estado com Jesus. Esses homens conheciam Jesus, eles acompanharam Jesus, eles haviam estado com ele, viram ele morrer e viram ressuscitar. Então, não só o fato de que eles haviam estado com Jesus, mas eles viram que Jesus era realidade. A coragem para pregar o evangelho é de que o evangelho é real, ele não é uma história, ele não é uma fábula, ele é verdade, ele é uma verdade com consequências eternas, e esses homens sabiam disso. Versículo 10 diz que eles viram Jesus ser ressurreto, e eles falam assim, que nós somos testemunhas disso. Verso 10 diz o seguinte, a luz está me ajudando ou não. Senhores, saibam os senhores que todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eles viram isso. Eles sabiam. No versículo 20 diz, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Era uma realidade para eles, não era novamente uma história. Eles tiveram uma experiência real com isso. Versículo 11 diz que esse Jesus, ele é autoridade sobre todos. Eles reconheceram essa autoridade, pois a respeito desse Jesus se diz, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. E mais ainda, eles estão cheios do Espírito Santo. Versículo 8 e versículo 31 diz que eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios desse poder do alto que vem sobre suas vidas. É daí que vem a coragem para pregar o evangelho. E eu penso que muitas vezes nós não pregamos o evangelho, nós não temos coragem para pregar o evangelho, porque a nossa experiência com Cristo pode ter sido superficial, não transformadora o suficiente. Tem um cantor chamado Dom Francisco, antigo, década de 70, música cristã contemporânea da década de 70. E ele cantava música folk, histórias, né, tocando seu violão. Uma das suas músicas chama-se Gotta Tell Somebody. E essa música fala sobre a história em que Jesus cura uma pessoa, e a filha de um homem. E Jesus diz assim, olha, para ele, Jesus adverte para esse homem, diz assim,
não conte para ninguém o que aconteceu aqui, o modo como ela foi curada. Não conte para ninguém isso. E a música do Dom Francisco diz que esse homem fica num dilema terrível, porque ele ouve aquilo que Jesus diz a ele, mas ele tem que contar. Ele tem que contar o que aconteceu. Ele não pode segurar isso para si, porque isso foi algo tão extraordinário que ele testemunhou, que ele experimentou, que ele tem que contar para alguém. Quando a gente experimenta o Evangelho, a transformação do Evangelho, a mudança do Evangelho, a gente tem que contar para alguém. A gente tem que contar para as pessoas. Não tem como manter isso. E eu acho que muitos de nós não estamos contando, ou porque nós nos esquecemos de quão maravilhoso é esse poder, de quão maravilhoso foi essa mudança, de quão maravilhoso foi esse processo de conversão, ou porque talvez, pior das hipóteses, a gente nunca de fato experimentou isso. Quando o Evangelho é real para nós, quando a mensagem do Evangelho é real, nós temos que contar para alguém. Há uma coragem, há uma ousadia, mas mais do que isso, há também essa questão do Espírito Santo. Quantos de nós de fato não estamos vazios do Espírito Santo? Essa é a verdade. Você vai falar, mas vazio? Não, mas o Espírito Santo está em mim, eu me converti, eu acredito, eu não sou carismático, pentecostal, esse pessoal que acredita nessa segunda bênção, eu sou tradicional, eu creio que o Espírito Santo está em mim desde a minha conversão, ele operou. Meu irmão, eu também sou assim. Eu também creio nisso, mas o fato é que as Escrituras falam sobre ser cheio do Espírito Santo. O grande evangelista D.L. Moody dizia o seguinte, as pessoas falam, Moody, por que você está sempre orando para Deus te encher com o Espírito Santo novamente? Você não foi cheio uma vez? E o Moody falava assim, o problema é que eu vazo, você entendeu? Esse é o meu problema. Eu posso ser cheio do Espírito Santo hoje, mas há um vazamento na minha vida. Eu preciso hoje, preciso amanhã, eu preciso na semana seguinte, eu preciso no ano seguinte, eu preciso o tempo todo clamar a Deus e ser cheio do Espírito Santo. E talvez alguns de nós experimentamos esse enchimento uma vez na nossa vida. Talvez a gente foi tocado, talvez a gente foi cheio dessa alegria da salvação, dessa alegria tremenda de Deus, mas isso ficou no passado. E a gente precisa dessa experiência nova com Deus, que enche a gente de coragem, da realidade de que Jesus está vivo e é real, e não é só uma mensagem religiosa, mas ele é real e verdadeiro, e aí isso vai mover a gente de coragem para falar do Evangelho. Coragem, alguém cheio do Espírito Santo. Agora, por que pregar o Evangelho? Por que a gente deveria se preocupar com isso? Eles deixam claro aqui, versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É porque não tem outro caminho, é porque não tem outro meio, é porque não há outra salvação. Este é o único meio dos homens se reconciliarem com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e Ele nos deu essa mensagem da reconciliação. Por causa disso, Paulo diz assim, nós clamamos, nós insistimos com vocês, reconciliem-se com Deus. Paulo sabia que sem Cristo os homens estavam perdidos. É só por meio de Cristo que nós somos feitos novas criaturas. Não há salvação de outra maneira. Ele escreve a Timóteo e ele diz assim que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro meio dos homens serem reconciliados com Deus, dos homens serem salvos. Não há outro caminho, só Jesus. É por isso que a gente deve pregar o Evangelho. Se a gente crê nisso, não existe outra resposta adequada, lógica, racional, a não ser pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho às pessoas. Nós precisamos pregar. E é por isso que eles pregavam. Eles foram ameaçados novamente, falaram para eles, olha, vocês não falem mais sobre esse nome. Eles falaram, como é que nós não podemos falar sobre esse nome? Nós temos que obedecer a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que a vocês. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos ou ouvimos. Nós temos que pregar. Nada podia impedi-los de pregar. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, 1 minuto de vídeo. É de um ateu. E se você não, talvez, estiver sendo convencido pelas palavras da Bíblia ou as minhas, talvez o ateu convença você. Então, por favor, se alguém puder colocar. And then he said, I brought this for you. And he handed me a Gideon Pocket Edition. I thought it said from the New Testament, but I also thought it was Psalms from the New Testament, right? Or, Psalms from the New, just part of the New Testament.
little book about this big, this thick, you know. He said, I wrote in the front of it, and I wanted you to have this. I'm kind of proselytizing. And then he said, I'm a businessman. I'm sane. I'm not crazy. And he looked me right in the eye and did all of this. And it was really wonderful. I believe he knew that I was an atheist. But he was not defensive, and he looked me right in the eyes. And he was truly complimentary. It wasn't in any way, it didn't seem like empty flattery. He was really kind and nice and sane and looked me in the eyes and talked to me and then gave me this Bible. And I've always said, you know, that I don't respect people who don't proselytize. I don't respect that at all. If you believe that there's a heaven and hell and people could be going to hell or not getting eternal life or whatever, and you think that, well, it's not really worth telling them this because it would make it socially awkward. And atheists who think that people shouldn't proselytize, just leave me alone, keep your religion to yourself. How much do you have to hate somebody to not proselytize? How much do you have to hate somebody to believe that everlasting life is possible and not tell them that? I mean, if I believed beyond a shadow of a doubt that a truck was coming at you and you didn't believe it, that truck was bearing down on you, there's a certain point where I tackle you. And this is more important than that. Essa é a pergunta do Penn Jillette. Quanto você precisa odiar alguém para não evangelizar essa pessoa? Se você acredita no céu e no inferno, que essas coisas são reais, se você acredita que pessoas podem estar indo para o inferno sem Jesus, quanto ódio você precisa ter por alguém para não falar para essa pessoa sobre Jesus? Pensa nisso. Não é um pregador fundamentalista, um maluco. É um ateu. Essa história ele está contando depois de um show em que ele fez e uma pessoa na audiência, um fã dele, chegou, teve coragem de chegar até ele e dar a ele um Novo Testamento, sabendo que ele era um ateu. E ele não se incomodou com aquilo, e ele diz isso. Ele não se incomodou porque ele viu que aquele homem estava sendo sincero, que aquele homem realmente acreditava naquilo. Ele não estava forçando a barra, mas ele estava tentando passar uma mensagem de importância eterna para ele. E por isso ele não se incomodou, e ele depois desse show, ele dá esse depoimento. Então, se a gente acredita no Evangelho, meus irmãos, se a gente acredita que em nenhum outro há salvação, não há outra resposta racional, adequada, que nós possamos dar a essa realidade, a não ser pregar o Evangelho. Agora, eu não estou sugerindo que você saia daqui nesse momento e que você tente falar para o maior número de pessoas possível sobre Jesus. Não estou sugerindo isso, não. O que eu estou sugerindo é que você deixe de ficar calado. É que você fale. É que você comece a orar a Deus e fale, Deus, eu quero falar. Eu quero falar para as pessoas ao meu redor. Eu quero ter a coragem de falar para os meus amigos e parentes, pessoas na classe, pessoas que eu sei que não te conhecem, pessoas que às vezes estão lutando profundamente com problemas em sua vida, sem paz, sem esperança, caindo na depressão, e eu não tenho coragem de falar para elas daquilo que eu conheço. Deus, eu quero falar para essas pessoas, ajude-me a falar, dê as palavras corretas, mas eu quero compartilhar essa mensagem, porque eu sei que essa mensagem é uma mensagem de relevância eterna, de implicações eternas, porque isso pode fazer diferença entre vida e morte para essa pessoa, e não só aqui e agora, mas para toda a eternidade. Eu quero falar, ajude-me. Se você orar assim, se você buscar Deus assim, se você sinceramente vir a Deus e falar, Deus, eu quero ser um evangelista na minha geração, e eu quero anunciar a tua mensagem, onde quer que for que o Senhor me der a oportunidade, eu quero fazer isso. Deus vai te dar a coragem, Deus vai te dar essa unção, esse enchimento do Espírito Santo, essa capacitação sobrenatural. Diz o texto aqui que
as autoridades olharam para esses homens e elas ficaram impressionadas. Eles eram homens comuns, eles eram homens indoutos, eles não eram pessoas treinadas em seminário, faculdade. Todas essas coisas são muito boas e eu encorajo você a buscar treino, mas você não precisa disso para simplesmente falar sobre Jesus e o Evangelho. Você pode falar simplesmente aquilo que tocou no seu coração, mudou a sua vida e te deu esperança eterna. Você tem esperança eterna? Você sabe o que vai acontecer com você se você cair morto aqui agora? Para onde é que você vai? Sabe uma coisa? Bilhões de pessoas nesse mundo não têm essa esperança. Não sabem disso. Mas mais ainda, você tem uma vida melhor por causa de Jesus? Jesus faz diferença na sua vida aqui e agora? Você é uma pessoa melhor por causa de Jesus? Milhões de pessoas odeiam as suas vidas porque elas não têm essa experiência com Jesus que você tem. Estão afundando. Jesus não significa só uma esperança após a morte. Jesus significa uma vida eterna agora. Uma vida nova agora. Uma vida abundante agora. Então, se nós nos importamos com as pessoas e queremos o melhor para as pessoas, queremos uma vida melhor para as pessoas, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós seremos hipócritas de falar que nos interessamos pelo bem-estar das pessoas, no entanto, não pregamos o Evangelho a elas. Porque o Evangelho diz respeito a uma vida melhor aqui, agora, e uma vida eterna com Deus após a morte. E é por isso que aqueles homens pregavam o Evangelho. E é por isso que cristãos, nesses 2000 anos de história da igreja, têm pregado o Evangelho, muitas vezes correndo sérios riscos, muitas vezes sendo presos, torturados, muitas vezes sendo martirizados. Mas eles continuaram pregando o Evangelho. É por isso que você e eu hoje estamos aqui, porque alguém entendeu essa realidade, pagou um alto preço para que nós tivéssemos acesso a essa mensagem. Então, meus queridos, não há razões para estarmos tão calados. E nos incomoda o fato de que parece que a igreja nos nossos dias está tão calada, tão voltada para si mesma, tão envergonhada de falar desse nome que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro com meus irmãos e irmãs aqui. Deus, eu oro para que o Senhor ajude-nos a sair dessa condição onde nós nos colocamos como cristãos e como igreja, dessa condição de estarmos completamente fechados em nós mesmos, em nosso próprio mundo, muitas vezes dizendo que estamos interessados nos problemas do mundo, que estamos interessados nos problemas que assolam a vida das pessoas em nossa época, em nosso tempo, e esses são problemas reais, verdadeiros, que causam profunda tristeza em nosso coração. Mas, no entanto, Senhor, parece que nós estamos tão calados acerca dessa mensagem que é de importância fundamental na vida das pessoas, acerca dessa mensagem que pode mudar as pessoas, pode mudar a sua atitude diante da vida, pode dar esperança a elas, pode encher-lhes de alegria, alegria da salvação, alegria do fato de conhecerem o Senhor e conhecerem a realidade da Tua Palavra, pode dar a elas não só uma vida nova aqui e agora, mas pode dar a elas condições de enfrentar qualquer risco e qualquer perigo e qualquer enfermidade e qualquer problema com uma fé que persevera, porque sabe que a vida aqui é só um ensaio para a vida eterna. Deus, então ajude-nos a sairmos dessa condição onde nós nos metemos, a tirar as nossas igrejas e a nós mesmos dessa condição de estarmos tão calados, e ajude-nos a falar para aqueles que estão perto de nós, morrendo de vontade de ouvir da esperança que há em nós. Ajude-nos a falar com mansidão, ajude-nos a falar com sabedoria, ajude-nos a falar com coragem e ousadia, mas ajude-nos a falar, Senhor, a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, para que o mundo ouça a Tua voz. Oramos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus abençoe vocês.